paz seja na sua vida, na sua casa, na sua família. Louvado seja Deus por essa jornada rumo ao lar. Hoje nós estamos no 6º dia e o tema de hoje é vencendo a ameaça à consciência. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Marcos 13, verso 22. Qual é o maior tesouro que você tem? Qual é o maior tesouro? Nós temos muitos tesouros. Nossos filhos são herança. Mas não é esse tesouro que eu quero mencionar. Um especialista em pedras, Roy, ele passava por uma exposição de colecionadores de pedra, quando parou diante de uma mesa. Sobre ela havia uma tigela e tinha uma fita, e ali dizia $15 cada pedra. Ele olhou e ele viu uma pedra que ele levantou, e quando ele levantou, ela tinha uma forma de batata. Quando ele girou os olhos, ele perguntou: "Você quer $15 por isso?" O colecionador pegou a pedra e disse: "Você quer ficar com ela por $10? E então ele deu $10 e saiu com a maior safira estrela do mundo, estimada em $1,7 milhão. Assim é a palavra de Deus. Quantos têm este tesouro, mas apenas coleciona Bíblias? Sabe, há um tesouro que o Senhor nos deixou. E esse tesouro é a sua palavra. A maior riqueza já oferecida a seres humanos. Mas quando nós não estudamos, estamos desmerecendo o seu valor e corremos o risco de sermos enganados pelo inimigo. Ontem eu parei ali em Isaías 58. Esse é o capítulo que eu mais amo na Bíblia. Nós precisamos ler. Cada vez que eu leio Isaías, eu me surpreendo mais. Você imagina que se você clamar, fazendo o que Deus quer, tirando o jugo, tirando as ataduras da impiedade, você vai clamar e o Senhor vai responder. Você vai gritar e o Senhor vai dizer: "Eis-me aqui." Imagina o soberano do universo dizendo: "Eis-me aqui." O que você deseja, filho? Mas olha, para que isso aconteça, nós temos que tirar do meio de ti o jugo, o estender o dedo, que é a acusação. O Senhor nunca abençoa aquele que acusa e critica seu irmão, porque esta é a obra de Satanás. O falar iniquamente, fofoca, intriga. Foi isso que aconteceu no céu. Por isso que Dan, por isso que Judas são serpente, traiçoeiros, mordem por detrás. Não vão entrar no reino dos céus, porque essa é a característica que mais se assemelha a Lúcifer. Ele fez fofoca, intriga no céu e levou com ele 1/3 dos anjos. Mas olha, se você tirar o dedo, o estender o dedo, o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos. Nós não estamos no deserto?
Essa terra não é um deserto? Nós não estamos como o povo de Israel, vagando pelo deserto? Então, aqui nesse deserto, o Senhor vai fortificar os nossos ossos e seremos como jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E olha que promessa linda. E os que procederem de ti edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Isso aqui é tão profundo, tão profundo. E o verso 13 diz: se desviares o teu pé do sábado. Qual é o problema na lei de Deus? Onde Satanás, ele tinha ódio, porque ele quer que você adore qualquer coisa, menos a Deus. E qual é o dia separado? Qual é o dia que o Senhor ensinou a esse povo? Ensinou os discípulos. Jesus, ele ia à sinagoga no sábado. Se desviares de fazeres tua vontade no meu santo dia, de chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não segundo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre os altos da terra. Te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor assim o diz. Todas as janelas que nós fomos abrindo, nós vamos começar a fechar. E nós precisamos entender que o engano agora maior é sobre o sábado. É o sábado do Senhor. Isaías 2 vai se cumprir. Muitos abrirão seus olhos. Porque Satanás cega os olhos dos filhos de Deus. Eles leem e não conseguem entender. O sábado está em toda a palavra de Deus. Paulo, Jesus, Pedro, os discípulos. Mas entenda que esse é um dos últimos enganos, porque nós temos que vencer. São 4 vitórias sobre a besta: sinal, dia, número, a imagem, e nós precisamos vencer, porque só vai haver 2 grupos de pessoas, 2 igrejas: a que guarda o domingo e a que guarda o sábado do Senhor Jesus. Então, que nós possamos nos atentar. Nossos motivos de oração, por mais aprofundamento no estudo da Bíblia e por uma disposição inabalável de fazer a vontade de Deus. Segundo, pelas pessoas que estão estudando a Bíblia e por aqueles que estão interessados nas programações da igreja, da Novo Tempo. E não podemos esquecer dos nossos 5 amigos e familiares que ainda não aceitaram Jesus. Eu deixei para fazer nossa oração nesse momento, porque hoje eu quero orar por esses 3 itens. E sabe, Isaías 58 fala das gerações que vão reparar as rupturas e vão restaurar as veredas para morar. E eu vejo essas crianças, as crianças da escola, as crianças dessa igreja, sendo essa geração. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, aqui estamos para glorificar o teu santo nome. Só tu és digno de adoração. Pai, nos ensina a guardar o teu santo sábado da maneira certa, Pai. Não são 23 horas e 59 minutos. Não são 23 horas e 30 minutos. 24 horas. Pai, nos ensina. Ensina a mim. Ensina a minha família. Ensina a igreja de Oné, Senhor.
Pai, nos ajude a aprofundar no estudo da Bíblia. Nos ajude, Senhor, ter uma disposição inabalável para fazer tua vontade. Nos ajude, Senhor, a estudar a Bíblia com outros. E, Senhor, traga os interessados para que possamos salvar. Porque cada vez que estudamos a tua palavra, nós estamos nos alimentando e relembrando dos teus ensinamentos. E eu quero entregar, Senhor, nas tuas mãos os nossos 5 amigos e familiares que ainda não aceitarem a Jesus ainda. Não te aceitou, Pai. Em nome de Jesus, derrama sobre nós teu Espírito Santo. Pai, nos salva. Nos levante como uma geração, como a última geração, uma geração de adoradores, de verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Tome as crianças dessa igreja, Pai. Tome os anciões, tome os jovens, tome os da meia-idade. Toma o pastor, Senhor. Toma a sua esposa, a sua bebê, em nome de Jesus. Amém. O último engano, em breve, o último grande engano aparecerá dentre nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-lo sem auxílio das Santas Escrituras. O testemunho da Bíblia deve servir de critério para testar toda declaração e todo ato sobrenatural. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades bíblicas poderão resistir o último grande conflito. Todos terão que passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens. Maranata, página 93. Ele vai se levantar. Ele vai andar e fazer o ministério que Jesus fez. Ele vai ressuscitar mortos. Mas Jesus ressuscitou o próprio Lázaro. Ele vai ressuscitar as imitações para enganar. E depois que as pessoas dizem, olha, ele ressuscita mortos, ele faz tudo isso, ele levanta o seu dia de adoração e pisa ainda mais no santo sábado do Senhor. As grandes verdades da revelação devem ser estudadas cuidadosamente, pois todos teremos necessidade de um conhecimento inteligente da palavra de Deus. Mediante o estudo da Bíblia e a comunhão diária com Jesus, alcançaremos pontos de vista claros, bem definidos da responsabilidade individual e a força necessária para subsistir no dia da prova e da tentação. Mas pensamento deve ser dado às coisas divinas e menos a assuntos temporais. O crente professo, amante do mundo, se exercer a mente nessa direção, pode tornar-se tão familiarizado com a palavra de Deus como é hoje com os negócios do mundo. Testemunhos Seletos, volume 2, página 101. Cristo nos faz hoje um chamado ao reavivamento. Os cristãos devem se preparar para aquilo que em breve cairá sobre o mundo, como terrível surpresa. E essa preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e vivendo a vida em conformidade com seus preceitos. As importâncias que nós damos às coisas do mundo devem ser deixadas de lado.
Nós precisamos focar no que é realmente importante. E importante são as questões que dizem respeito à eternidade. Exigem de nossa parte algo mais do que uma religião de pensamento, uma religião de palavras e de formas. Em verdade, é mantida apenas do lado de fora. Deus pede um reavivamento e uma reforma. As palavras da Bíblia e a Bíblia somente deveriam ser ouvidas do púlpito. Profetas e Reis, página 365. Nossa ação missionária hoje. Você vai fazer um contato com um dos seus amigos de oração. Vai apresentar-lhes exemplos bíblicos de como Deus agiu de modo específico diante das necessidades. Então, em nome de Jesus, que o Senhor te use. Sabe, existe um erro antigo com uma roupagem nova. Muitos compreenderam as reivindicações do sábado bíblico, o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Qualquer movimento em favor da legislação religiosa é realmente um ato de concessão ao papado, que por tantos séculos tem constantemente guerreado contra a liberdade de consciência. A observância do domingo deve ser uma existência como uma suposta instituição cristã ao ministério da iniquidade. Segundo Tessalonicenses 2, verso 7. E sua imposição será na prática o reconhecimento dos princípios que são a pedra angular do catolicismo. Quando nossa nação renunciar aos princípios do seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Isso não será outra coisa senão dar vida à tirania que há muito tempo aguarda ansiosa a sua oportunidade de saltar de um novo para um despotismo ativo. Maranata, página 130. O Senhor tem uma mensagem especial que seus embaixadores precisam apresentar. Eles devem transmitir ao público a advertência que os convida para reparar a brecha feita pelo papado na lei. Quem é que vai reparar? De forma surpreendente, a nossa descendência. Nós precisamos olhar de uma maneira especial para essas crianças. As crianças da escola, as crianças da igreja. O sábado foi transformado em algo sem importância, em requisito dispensável que a sua autoridade humana pode anular. O santo dia do Senhor foi convertido em dia útil comum. Os seres humanos derrubaram o memorial divino, colocando em seu lugar um falso dia de repouso. Evangelismo, página 157. Queridos irmãos, Isaías 2. Os nossos irmãos da hora 10ª vão chegar e eles vão proclamar este engano derradeiro de Satanás. Depois que ele vem como um anticristo, fazendo seus milagres, e agora ele vem e coloca sua artimanha final, levantando o seu dia e pisando ainda mais no dia do Senhor. Que possamos nos posicionar, que possamos
ser fiéis a toda prova. Eu quero ser fiel a toda prova. E você? Então, para isso, você precisa tomar o maior tesouro que você tem na mão, a Bíblia Sagrada do Senhor. Estudar, buscar, meditar, porque isso é muito importante. É muito importante entendermos. O tema de hoje é vencendo as ameaças à consciência. Eu queria voltar na história de Noemi. Eu quero pensar com você. Você acha que a consciência de Noemi não pesava? Noemi não queria ir para a terra de Moabe. Ela foi porque o seu marido tomou a decisão. Mas eu tenho certeza que essa mulher disse: por que eu não agi diferente? Queridos, se vocês estudarem a história de Noemi, Noemi era uma verdadeira serva do Senhor Jesus. Mas as ameaças da sua consciência não impediram ela de voltar. E ela volta. Sabe que Satanás com certeza trabalhou de uma forma terrível sobre a mente de Noemi. Porque o propósito dele era que na linhagem de Judá não pudesse vir o soberano do universo. Então agora, Noemi, que tinha sido uma escola para sua nora, é lindo ver como essas duas se relacionavam. Noemi era uma verdadeira cristã. Noemi ensinou na prática Jesus para Ruth. Por isso ela ganhou o coração dessa nora. E é tão lindo como ela instrui Ruth em cada detalhe com Boaz. Ruth, uma mulher extraordinária, aprendeu a cultura judaica. A palavra culto vem de cultura. Ruth, ela chega ali e ela corria risco de ir para algum campo, porque os donos dos campos, quando eles viam alguma estrangeira, podia dizer: tá deixando impura a minha seara. Mas Deus conduz Ruth até Boaz. Boaz era um homem bom. Sabe que quando Boaz ele chega aos campos, ele diz aos seus segadores, sabe o que ele diz? O Senhor seja convosco. O que o Senhor diz aos 70? A paz seja nessa casa. É assim que ele sauda os seus servos. E aquele que estava por gerente, sabendo do coração daquele homem, deixa essa estrangeira respigar ali, dá comida. E ele dá a comida àquela mulher, deixa ela levar para sua sogra. E Noemi, quando sabe de tudo isso, diz: olha, ele é seu parente mais próximo. Mas Boaz não era o parente mais próximo. O parente mais próximo era o primo. Mas Noemi ensina Ruth o que ela tem que fazer. E ela se deita nos pés de Boaz sem conhecê-lo como marido. E Noemi instrui aquela menina em todos os detalhes. E ela diz: seja meu remidor. Ele diz: eu não sou o seu parente mais próximo. Boaz era mais velho e Ruth era uma mocinha. E ele diz: você foi tão bondosa comigo, porque eu vou fazer de tudo para que eu seja o seu remidor. Ele vai até aquele primo e ele diz, porque o filho do casal teria que dar um nome a Elimeleque e ao seu filho.
Quando Boaz menciona isso com o primo, que era tão materialista, ele diz: case com ela você. E Boaz vem então e casa com Ruth. Eu só estou tentando fazer criar o contexto para vocês entenderem. Às vezes muitos que escutam os áudios não sabem o contexto, né? Nossa, o ideal era entrarmos na profundidade, mas eu quero então que você entenda que Elimeleque então vai para essas terras, sua família é quase destruída, mas essa mulher foi uma grande mulher, as duas. Mas Noemi é uma grande mulher, em grande amargura, sem murmurar. Quando você não murmura, Deus toma aquela situação. Mesmo que a situação está difícil, dê graças. E se você buscar a história, ela diz: não me chamem Noemi, me chamem de Mara. Estou em grande amargura. Mas não tem ela murmurando. Agora veja algo tão especial no verso 13. Ruth 4, verso 13. Assim tomou Boaz e a Ruth, e ele lhe foi e ela lhe foi por mulher, e ele possuiu, e o Senhor fez conceber e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou que hoje de te dar um remidor, que seja teu nome afamado em Israel. E ele te será por restaurador da alma, nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o filho e pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. O filho, apesar de ser de Ruth e Boaz, o filho era para dar descendência a quem? O filho que Ruth tivesse teria que dar descendência ao seu marido falecido. E é daqui que Jesus vem. Você já parou para pensar que se essas duas mulheres não tivessem vencido as ameaças à consciência, você acha que o inimigo não tentou contra a consciência de Ruth? Você vai deixar tua terra? Vai deixar teu país? Vai deixar tua família, seus costumes, para seguir uma cultura que você não conhece? Shema Israel. Ali está a cultura que o povo de Deus precisa seguir, e Ruth seguiu. Quero terminar com essa oração cantada. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único bendito e glorioso nome. Bendito seja o teu reino, tua força, teu poder. E amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ensinarás diligentemente aos teus filhos, quando estiveres assentado à tua mesa, andando pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. Essas palavras que hoje te recomendo te serão por sinal. Tu escreverás entre as portas e nos umbrais das tuas casas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã.